Administração indireta. Pontos fundamentais. A administração indireta é uma forma de organização da administração pública em que o Estado transfere a execução de determinadas atividades administrativas para entidades que possuem personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e, em muitos casos, financeira. Essa estrutura é fundamental para viabilizar uma gestão pública mais eficiente, descentralizada e especializada, permitindo ao Estado atender às necessidades da sociedade de maneira mais flexível. Na administração indireta, as entidades criadas pelo poder público possuem autonomia jurídica, o que significa que podem atuar em nome próprio, celebrar contratos, adquirir bens e gerir seus recursos de maneira mais independente. No entanto, elas continuam subordinadas ao controle e à supervisão do ente que as criou, de forma a assegurar que suas atividades estejam alinhadas aos interesses públicos. Entre as entidades que compõem a administração indireta, destacam-se as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Cada uma delas possui características específicas que atendem a diferentes finalidades. As autarquias, por exemplo, são criadas por lei para desempenhar atividades típicas do Estado, como a fiscalização profissional exercida pelos conselhos de classe ou a gestão de previdência pública por órgãos como o INSS. As fundações públicas, por sua vez, são entidades criadas para desenvolver atividades de interesse social, como saúde, cultura e educação. Exemplos incluem hospitais universitários e instituições de pesquisa científica. Essas fundações podem ser públicas ou privadas, dependendo de sua natureza jurídica, mas, de toda forma, possuem uma relação próxima com o Estado e devem observar princípios administrativos. As empresas públicas e sociedades de economia mista atuam principalmente no campo econômico, desempenhando atividades que poderiam ser realizadas pela iniciativa privada, mas que, por questões estratégicas ou de interesse público, o Estado decide assumir. As empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, são totalmente controladas pelo poder público. Já as sociedades de economia mista, como a Petrobras, possuem participação tanto do Estado quanto de acionistas privados. A administração indireta surge como uma solução para atender demandas que exigem maior flexibilidade e especialização. Enquanto a administração direta se encarrega de funções centrais, a indireta permite que atividades específicas sejam realizadas por entidades que possuem maior capacidade técnica ou financeira para lidar com determinadas áreas. Um exemplo prático é a atuação das universidades públicas, que possuem autonomia administrativa e orçamentária, mas continuam vinculadas ao Estado. O controle exercido pelo Estado sobre as entidades da administração indireta é chamado de supervisão ministerial ou tutela administrativa. Esse controle não interfere na autonomia das entidades, mas assegura que suas ações estejam em conformidade com os objetivos públicos. Ele pode se dar por meio de prestação de contas, auditorias, fiscalização de contratos ou pela aprovação de atos específicos. Apesar de sua autonomia, as entidades da administração indireta devem observar os princípios constitucionais da administração pública, como legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. Esses princípios norteiam sua atuação e garantem que os recursos públicos sejam utilizados de maneira ética e transparente. Uma característica importante da administração indireta é sua capacidade de celebrar contratos com terceiros de forma mais ágil do que os órgãos da administração direta, especialmente no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso as torna mais competitivas em setores que demandam respostas rápidas, como infraestrutura, energia e transporte. Outro ponto relevante é a possibilidade de captar recursos próprios. Diferentemente dos órgãos da administração direta, que dependem exclusivamente do orçamento público, muitas entidades da administração indireta geram receitas por meio de serviços prestados à sociedade ou por atividades comerciais. Essa característica reduz a dependência de repasses estatais e permite maior sustentabilidade financeira. Um exemplo de como a administração indireta contribui para a gestão pública é o setor de saneamento básico. Empresas públicas e sociedades de economia mista têm papel fundamental na expansão e manutenção desses serviços, especialmente em regiões onde a iniciativa privada não tem interesse econômico em atuar. Isso demonstra a relevância estratégica dessas entidades na promoção do bem-estar social. Por outro lado, a administração indireta também enfrenta desafios,
como o risco de interferências políticas indevidas e a necessidade de garantir eficiência e transparência na gestão de recursos. Esses desafios são amplamente debatidos na sociedade, especialmente quando ocorrem casos de má gestão ou corrupção envolvendo essas entidades. A criação de entidades na administração indireta deve ser sempre fundamentada em critérios de necessidade e eficiência. O excesso de entidades pode levar à fragmentação da gestão pública e ao aumento dos custos administrativos. Portanto, é essencial que a criação e manutenção dessas estruturas sejam acompanhadas de análises rigorosas sobre sua viabilidade. A administração indireta também desempenha papel crucial na descentralização administrativa. Ao transferir atividades para entidades autônomas, o Estado consegue desconcentrar suas funções e promover uma gestão mais próxima das realidades locais. Um exemplo disso é o papel de autarquias regionais na gestão de recursos hídricos ou na preservação ambiental. Finalmente, a administração indireta é um dos pilares da organização administrativa moderna. Ela permite ao Estado alocar recursos de forma mais eficiente, atender às demandas da sociedade de maneira mais especializada e garantir a prestação de serviços públicos essenciais. Apesar de suas complexidades e desafios, é indispensável para a execução das funções estatais em uma sociedade cada vez mais exigente e dinâmica. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!